Bom dia a todos, espero que todos estejam bem e saudáveis, tá? A aula de hoje é de língua portuguesa e dando sequência aos estudos com os encontros consonantais, hoje a gente vai falar de um tipo especial de encontro consonantal, os dígrafos, tá? O que são os dígrafos? Os dígrafos são palavras que ocorrem do encontro entre duas letras, também consoantes, ok? Que são usadas para representar um único som. Os principais dígrafos consonantais. Por que são consonantais? Porque eu usarei duas consoantes para representar um único som. Então, nós temos o CH, o LH, o NH, o RR, o SC, o S cedilha, o XC, o GU e o QU. Por isso que são consonantais. São duas consoantes que unidas têm o som de uma única só. O segundo exemplo de encontro consonantal dígrafo são os dígrafos vocálicos. Por que vocálicos? Porque eles são nasais. An, an, in, on, com M, ian, an, in, on, com N. Eles geralmente vão se apresentar no meio das palavras, ok? E para eu diferenciá-los, eu vou ter que usar uma segunda regra, que a gente chama do uso do M antes do P e B. Então, os dígrafos vocálicos vão estar presentes com M nas palavras que a próxima letrinha for o P ou o B depois desse dígrafo nasal aqui, tá? Se não for P e B, eu vou usar o dígrafo com N, tá? Exemplos. Campo. Campo, eu uso o dígrafo vocálico an, com M, porque a próxima letrinha é o P. Anta. Nós temos um outro dígrafo, porém, neste dígrafo vocálico, a letrinha que vem depois do dígrafo an é o T. Então, eu tenho que usar o N como o dígrafo vocálico. A professora colocou alguns exemplos aqui, ok? Para ajudar vocês a gravarem a regrinha. Então, dígrafo com CH, chuveiro. Dígrafo com NH, companhia. Dígrafo com LH, colheita. Professora, só tem essas palavras? Lógico que não, nós temos uma infinidade de palavras, né, na nossa língua que tem esses dígrafos, tá? Eu coloquei só alguns exemplos. Na próxima nuvem nós temos os dígrafos com RR. Eu coloquei arruinado, SS, ultrapassar. Na próxima nuvem, dígrafos com GU, guia, águia. Dígrafos com QU, quadro, queimar. Lembrando que o GU e o QU são dígrafos que nós temos que prestar atenção, porque existem palavras que usam o GU, mas elas apresentam o som do G e do U. E lembrando de novo, os dígrafos são encontros em que as duas consoantes, ou a consoante e a vogal aí, elas representam um som só. Então, quando eu falo guia, tá saindo o som só do G e do IA. O U, ele só fica ali de complemento. Na palavra quadro, a mesma coisa. Quando eu falo quadro, o som que eu estou
saindo da minha boca é só o do Q e do A, tá? Existem palavrinhas que se vocês usarem o QU, vocês vão falar o Q, mas vai sair o som do U. Por exemplo, aquário. Quando eu falo aquário, sai o som do Q e do U. Então, já não é um dígrafo, tá? A palavrinha guarda, por exemplo. Guarda. Quando eu falo guarda, sai o som do G e do U. Então, já não é um dígrafo. Então, tem que tomar cuidado ao pronunciar a palavra para saber se ela realmente é um dígrafo com GU e QU. Só será dígrafo se tiver o som de uma só letra, do G e do Q, tá? E da outra vogal. Se eu pronunciar e tiver o som do U também, já não é dígrafo, ok? Coloquei também alguns exemplos de dígrafos nasais. Então, ó, lâmpada, lembrar, simples, tombo, umbigo. Se vocês observarem bem, em todas essas palavrinhas, após o dígrafo an, eu tenho um P, en, eu tenho um B, in, eu tenho um P, on, eu tenho um B, eu tenho um B de novo. Então, para eu usar o dígrafo com o final M, eu tenho que lembrar da regrinha do uso do M antes do P e B, tá? Próximo exemplo, palavras com o dígrafo SC. Eu coloquei dois exemplos, desço e cresço, tá? Quando eu falo desço, eu estou escutando o som do so, tá? É um som só. Eu uso duas letras, duas consoantes, mas formam um som só. Essa é a regra do dígrafo, tá? XC, exceção. Quando eu falo exceção, eu estou escutando o som do C. Mas, Pro, eu estou usando o X. Sim, nós usamos e precisamos. Na escrita, é obrigatório usar o X e o C e o E. Porém, sabemos que eles são dígrafos. Por quê? Porque a junção do X e do C forma um som só, tá? Eu não pronuncio o X e o C, eu pronuncio só o C. Porém, eu tenho que usar as duas. Depois, com SC, eu coloquei o exemplo de piscina e nascer. A mesma coisa. Piscina. Eu estou escutando só o som do C. Nascer. Estou escutando só o C. Porém, eu preciso das duas letras juntas, que são chamadas dígrafos. Porém, elas emitem um som só juntas. Coloquei por último o exemplo do nasal, dígrafo nasal. An, manta. En, sentir. In, tinta. On, onda. Fundo. E se vocês observarem, depois do an, do manta, é T. Então, por isso que eu usei um N. O sentir é T. Então, eu tenho que usar o N, tá? Então, quando eu falo sentir, eu escuto o som do E nasal, tá? Ele sai pelo nariz, mas eu tenho que colocar o N para dar essa nasalidade, tá? Tinta. Eu tô ouvindo o som do I, ele sai pelo nariz. Por isso que ele é um dígrafo nasal, porque é a junção do I e do N, que nasal, por sair o som pelo nariz, né? Eu escuto o som do I nasalizado, tá? Onda, o som do O nasalizado, mas eu uso o N também. Então, a junção dos dois, formando um som só, é chamado dígrafo. Vídeo complementar para vocês. Dígrafo. Dígrafo é o encontro de duas letras que formam um único som, ou seja, um fonema, em uma mesma palavra. Os dígrafos são CH,
LH, NH, SC, SC cedilha, XC, XS, SS, RR, QU e GU. O QU e o GU só são dígrafos quando o U não tem som. Veja: 15, 4. Na palavra 15, eu não pronuncio o U. Eu não digo 15. Portanto, 15 é um dígrafo. Porém, na palavra 4, o U é pronunciado. Eu digo 4 e não 4. Portanto, 4 não é dígrafo. Guia. Guia, eu não pronuncio o U. Eu não digo guia. Portanto, guia é dígrafo. Já a palavra guarda, eu pronuncio o U. Portanto, guarda não é dígrafo. Exemplos: telha, chave, vassoura, queijo, águia. O dígrafo pode estar na mesma sílaba ou em sílabas diferentes. Nunca se separa. NH, CH, LH, QU e GU. Sempre se separa. RR, SS, SC, SC cedilha, XC e XS. Vamos ver a palavra telha. Como vamos separar telha? Telha, o LH ficam juntos, porque LH não se separa. Chave, também o CH fica junto, porque este dígrafo também é inseparável. Vassoura. No caso de vassoura, o nosso dígrafo é o SS, e SS sempre será separado. Queijo. Neste caso, QU também não pode ser separado. Águia. O dígrafo GU também não se separa. Vamos praticar? Onde está o dígrafo? Na palavra caderno, nós temos dígrafo? Onde está? Não há dígrafo na palavra caderno. Há um encontro consonantal. Flecha. Temos dígrafo na palavra flecha? Onde está? Sim, o CH. Na palavra aquário, temos dígrafo? Onde está? Não temos, porque neste caso o QU não é dígrafo, porque o U é pronunciado. Aquário. Repolho. Temos dígrafo nesta palavra? Onde está? Sim, é o LH. E na palavra desça, temos dígrafo?
Onde está? Sim, o SC cedilha é dígrafo. Quinta. Temos dígrafo na palavra quinta? Onde? Sim, o QU, porque neste caso o U não é pronunciado, portanto é dígrafo. Por hoje é só. Obrigada por assistir. Tudo bem até aqui? Vamos agora para o próximo vídeo. Trabalhamos agora os dígrafos consonantais, que tem a presença de duas consoantes juntas que formam um único som. Olá pessoal! Neste vídeo vamos falar sobre dígrafos vocálicos. Dígrafo vocálico é o encontro de uma vogal com M ou N na mesma sílaba. A função do M e do N é indicar que a vogal é nasal. Há dígrafo, pois duas letras representam um só fonema, só som. Vejamos os dígrafos vocálicos e alguns exemplos. Temos os dígrafos AM, EM, IM, OM, UM. AN, EN, IN, ON, UN. Campeão, tempo, limpo, rombo, tumba, canto, pente, lindo, ponte, sunga. Observe que não há encontro consonantal em MP, MB, NT, ND nem NG, pois as vogais mais M ou N fazem um som nasal. A professora vai parar um pouquinho o vídeo aqui só para vocês observarem uma coisa. Campeão. Aqui é a forma como nós falamos, tá? A palavra campeão. Vocês percebem que ela colocou um tio aqui em cima. O tio, na nossa língua, representa o som nasal. Então, ó, campeão. Nós escutamos o som do an apenas. Tempo. Nós escutamos o som do e apenas, nasalizado. Porém, na escrita, nós temos que colocar o M, porque o M representa o som nasal, tá? Quando lemos a palavra. Limpo. A mesma coisa, ó. Nós escutamos o som do I, porém, na escrita, nós temos que colocar o M para dar o som nasal. A mesma coisa que rombo, tumba, tá? Aqui são as formas como nós lemos. E na escrita, nós colocamos o A acompanhado do M, o E acompanhado do M, o I acompanhado do M, o O acompanhado do M e o U acompanhado do M, para representar
a nasalidade que nós apresentamos quando falamos a palavra. A mesma coisa são com as palavras com N. Canto, pente, lindo, ponte, sunga. Todas também são nasais. Essa é a representação da nossa fala. Na escrita, nós teríamos o AN, o P, o E e o N, o IN, o ON e o UN. O que vai diferenciar? A regrinha do uso de M antes de P e B, tá? Ou seja, apresentam um só som, enquanto no encontro consonantal é possível ouvir mais de um som. Agora vamos pensar e responder algumas questões. Agora nós vamos para a verificação de aprendizagem, ok? Vocês vão realizar esta atividade, tá? Falando dos dígrafos consonantais, do encontro das duas consoantes com um único som, tá? Na primeira atividade, vocês vão circular os dígrafos que estão presentes nas palavras a seguir. Na segunda atividade, vocês vão completar essas palavras, tá? Com NH, com LH ou com CH. Exemplo, orelhudo. Qual dos dígrafos aqui nós usaremos? O NH, o LH ou o CH? Então, vocês vão preencher aqui com um desses dígrafos, ok? Quero ver você brilhar, hein? Ao trabalho. A próxima atividade também é um exercício de verificação. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão dizer para mim o que mais vocês conhecem com o dígrafo vocálico com an. Escrevam para mim. Com en, com in, com on e com un. Lembrando que para eu usar o dígrafo nasal com M, eu tenho que respeitar a regrinha do M e do antes de P e B, ok? Abaixo eu quero que vocês escrevam palavrinhas para mim com an, in, on e un, mas com a letrinha N, tá? Eu deixei exemplos de ambos, tá? Para dar uma dica para vocês, para facilitar. E aí eu quero que vocês escrevam mais duas palavrinhas de cada, tanto com o dígrafo nasal com M e o dígrafo nasal com N. Ao trabalho, galera!